é uma tristeza como as pessoas manipulam e como também o eleitor se deixa manipular, ou cristão mesmo, evangélico, religioso, a pessoa que tem sua fé, se deixa manipular politicamente por isso. Mais ou menos, né? Porque a última pesquisa, eles estão um pouco desesperados por isso, a última pesquisa do Datafolha mostrou um crescimento do Lula entre os evangélicos, entre os dois setores que o Bolsonaro está mais preocupado e que são setores de grande número de eleitores. O Lula cresceu entre os evangélicos e cresceu entre as mulheres, né? Então, eles estão um pouco assustados com isso, mas se continuarem usando dessa maneira, acho que as pessoas, cedo ou tarde, vão se dar conta de que é um abuso que se está se fazendo. Um abuso, inclusive, com a cristandade, com as pessoas que acreditam nessas coisas, né? Eu fiquei muito impressionada com a fala da Marina Silva aqui, ao vivo conosco, e ela dizia justamente isso, do uso da religião. Ela como evangélica falando, né? Isso que eu acho interessante também, porque também tem isso. O evangélico, e aí você conversa com evangélicos que estão muito incomodados com o uso da religião, né? Da forma como a campanha de Bolsonaro tem utilizado a religião, e falando em nome dos evangélicos, o que não é verdade, né? Não são todos que estão com Bolsonaro e não são todos que pensam desta maneira. Você falou sobre os números da Datafolha. Só para eu trazer os números, Thales, Desculpa, é legal, só para a claro. pessoa não se perder. O Datafolha divulgado ontem mostrou que a diferença, que era de 23 pontos entre Lula e Bolsonaro nos votos evangélicos, caiu para 17 pontos, né? Lula tem 32% das intenções de voto nesse segmento dos evangélicos, que compõe 27% da amostra, então que coloca 27% dos eleitores como evangélicos, e Bolsonaro tem 49%. Na rodada anterior do Datafolha, os números eram os seguintes: Lula tinha 28%, então, ou seja, Lula subiu. Pode colocar, aqui é legal, Luiz, pode colocar o gráfico. Lula subiu de 28 para 32%, tá aí esse gráfico em vermelho, é Lula, e Bolsonaro, ele caiu aí de 51 para 49. Está dentro da margem de erro, mas a diferença entre eles diminui. Aí a gente vê a boca do jacaré, como a gente fala, né? Então, quer dizer, esse gráfico tem muito a ver com isso tudo que a gente está falando, o Thales, que é justamente a atuação de Michele Bolsonaro, essa atuação mais forte da fala do presidente, do discurso mais religioso, né, de costumes, não tem agradado o eleitor. Ele está perdendo votos nesse segmento, né? Muito embora ele tenha Maioria. conquistado antes, e conquistou antes muita coisa. E a postura muito cínica, né? Quer dizer, o Bolsonaro nem evangélico é. Aí ele vai a Israel, se deixa batizar por um pastor evangélico, que, por sinal, está preso, foi preso. Quer dizer, uma postura cínica. Ele se finge de evangélico, trabalha, e, ao mesmo tempo que se diz católico, vai, se batiza, faz uma confusão com igreja de todo jeito e solta uma dinheirama, quer dizer, uma política velha, um jeito velho de fazer política e enganoso. Tanto ele quanto o Kid Bengala, né, parece que eles abrem uma porta, eles cantaram uma porta ali para o multiverso, né, porque a gente está falando com personagens, né, como se a gente estivesse entrando na ordem desses personagens, e que eles não precisam colocar ideia nenhuma sobre o que eles querem fazer sobre nada, né, eles, num contexto de economia de atenção, eles conseguem chamar muita atenção, conseguem viralizar, assim, você está ali zapeando, você se depara nisso, aquilo te prende a atenção, você compartilha, mesmo que seja para falar que alguém achou ridículo isso, isso cria um engajamento, quer dizer, nesse contexto que candidatos assim conseguem se eleger. Agora, se isso, o caminho até Brasília, obviamente, isso é muito problemático, né? Agora, que é puro suco de entretenimento, que é um entretenimento muito bem pensado, de certa forma até muito bem feito, eles sabem como entreter, como chamar a atenção ali do público. E lembrando
que os dois tiveram problemas na justiça, né? Uma juíza do TRE aqui de São Paulo suspendeu, mandou o Kid Bengala tirado, isso depois que eu até já tinha escrito o texto, foi de ontem para hoje, depois teve a atualização, porque ela mandou retirar do ar essa campanha, falou que ela feria os bons costumes e tudo mais. E o Roberto Carlos, obviamente, já não é a primeira vez, processou o Tiririca, falando que ele estava induzindo o eleitor a imaginar que o Roberto Carlos apoia o Tiririca. E aí estipulou uma multa ali de 50 mil por conta dessa propaganda. Agora, a conclusão que a gente tira é que Brasília vale, se não vale uma missa, ele vale a multa, né? Porque esses candidatos conseguiram muita atenção e muito engajamento com esse tipo de estratégia que, assim, como estratégia política, é um ótimo entretenimento. O momento mais grave de prejuízo da pandemia foi em relação aos alunos do segundo ano do ensino fundamental, porque, na prática, foram alunos que foram alfabetizados durante a pandemia. Mas eu quero tentar dar uma abordagem um pouco menos pessimista em relação aos dados do SAEB e do Enem. Analisando friamente os dados, e é preciso fazer essa análise, a expectativa que se tinha na comunidade educacional era de uma perda muito maior de aprendizado por conta da pandemia. Essa ideia que tem sido propagada por órgãos internacionais, né? Eu tive recentemente, inclusive, na Suíça, em Genebra, na Organização das Nações Unidas, debatendo essa questão. Ela precisa ser relativizada. O Brasil não retrocedeu 10 anos. Na prática, o que aconteceu foi que essa geração teve um processo de aprendizado prejudicado por conta da pandemia, que é um fenômeno que aconteceu no mundo todo. Aqui foi mais dramático pelo fato de que o Brasil, aliás, vim aqui várias vezes discutir contigo, com outros entrevistados, o Brasil abandonou o cuidado da população durante a pandemia, errou em termos epidemiológicos. E o resultado disso é que nós tivemos uma perda importante de aprendizados nas nossas escolas. Mas o resultado do Enem e do SAEB, quando você observa, por exemplo, que aumentou a proficiência em praticamente, relativamente, né, aumentou a proficiência em 3 níveis, em termos de proporção, ou seja, mais alunos conseguiram alcançar níveis mais altos de proficiência. As perdas em relação à matemática no segundo ano do ensino fundamental foram menores do que aquelas que eram esperadas. Qual